Profcast. Olá para todo mundo que está nos ouvindo. Esse é mais um episódio do Profcast. O Profcast é o podcast do Prof. História. Acho que todo mundo já sabe, mas vale a pena repetir. O Prof. História é um mestrado profissional em rede nacional. É um mestrado profissional em ensino de história, então os mestrandos do Prof. História são todos professores, né? E esse podcast é exatamente pensado e organizado pela Coordenação Nacional, por professores do Prof. História, para ouvir os professores de História, que são alunos do Prof. História, durante esse momento que a gente está vivendo de isolamento social por conta da pandemia da Covid-19 e todos os impactos que isso está tendo nas nossas vidas. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço a participação dos nossos convidados, né? O professor Elton e a professora Ana Carla, que agora vão se apresentar para nós. Então, boa tarde, sou professora de História Ana Carla Messias, da Arapiraca, Alagoas. Estou muito feliz pelo convite, né, de participar, porque é muito necessário essas trocas que nós temos de conhecimento num momento como esse que nós estamos ultrapassando para falar de ensino. Sou mestranda pela UFES, Universidade Federal de Sergipe, do Prof. História, e tenho 10 anos de profissão aqui no meu município de escola pública e muito bom trocar as nossas experiências aqui. Olá, boa tarde. Primeiro agradecer, né, pelo convite e participar dessa sala de discussões, apresentar as nossas impressões. Eu sou o professor Elton, sou professor de Ciências Sociais e de História. Ingressei no Prof. História em 2020, né, durante essa pandemia, e do núcleo da UFRJ, né? Sou da cidade de Cabo Frio, que é litoral do Rio de Janeiro, né? Aproximadamente aí a 150 quilômetros da capital, e trabalho na rede estadual de educação, né? Leciono Sociologia e História. E é isso, é um prazer estar com a Ana Carla e com a professora Cíntia. Então eu vou me apresentar, né? Eu sou a Cíntia Araújo, sou professora da Faculdade de Educação da FRJ, sou da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Sou professora do Prof. História e atualmente estou na coordenação do Prof. História da UFRJ. E a gente pensou em conduzir um pouco essa conversa aqui, mais ou menos dividido, né, em 3 blocos, se a gente pode chamar assim, mas a ideia é um pouco ouvir, porque a inserção da Ana Carla e do Elton no Prof. História são em momentos bem distintos do processo de formação. Então, eles tiveram experiências diferentes durante esse momento de isolamento social, como estudantes do Prof. História. Eu queria ouvir um pouco, né? O Elton eu conheço mais de perto a história, porque, né, aluno lá do núcleo que eu coordeno, e a Ana Carla também a gente já falou um pouquinho, mas eu queria que eles contassem para a gente como é que foi esse impacto do isolamento social, da suspensão das aulas, no processo de vocês, dentro do Prof. História, no processo de pesquisa. Ah, bacana. Então, eu iniciei, né, em 2020, esperançoso, né, cheio de desejo por cursar o mestrado em ensino de História. Eu já trabalho desde a graduação em Ciências Sociais, ainda antes, né, de cursar História, com a temática das relações raciais com a cultura afro-brasileira, pesquisando comunidades afrodescendentes, descendentes de quilombolas, no projeto de iniciação científica na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.
E sempre tive o desejo de pensar o ensino de história na transdisciplinaridade com a sociologia, com a antropologia, e pensar na efetividade do ensino. Como eu disse no bloco anterior, eu sou do município de Cabo Frio e leciono em 2 escolas. Leciono numa escola de formação de professores e numa escola da periferia do município. E lecionando, né, vendo inclusive na emergência das legislações que impuseram, né, a obrigatoriedade do ensino de história e de cultura afro-brasileiras, a difícil situação de lidar com o material didático, de lidar com a exclusão social e de lidar inclusive com narrativas novas e potentes para que os alunos se interessassem pela disciplina e assim pudessem apreender melhor o conteúdo e construir o conhecimento. Daí o meu desejo, né? Assim, eu venho desde a universidade pensando, né, pensando na história e das relações raciais, e quando me vi na sala de aula como professor, eu senti ainda mais esse desejo, senti essa urgência de aperfeiçoar-me, de buscar diálogos, de construir conhecimento, né, de pensar a pesquisa nesse terreno, principalmente a partir da Lei 10.639 de 2003 e o seu aperfeiçoamento com a Lei 11.645 de 2008, que além de contemplar a história e cultura afro-brasileira, objetiva também a cultura indígena, né? Então me inscrevi, fiz a prova e ingressei em 2019 e ingressei com muito entusiasmo, né? Tivemos uma aula antes da pandemia lá em março e aí fomos, né, impactados com essa pandemia global, né? E tem sido uma experiência enriquecedora, apesar da falta do contato presencial, né? Do olho no olho, do abraço, né? Desse contato, dessa atmosfera proximal, tem sido rico, né? As atividades síncronas e assíncronas. Claro que é esse mix, né? Nós estamos dentro de casa, em isolamento social, né? Então temos que dar conta de uma série de tarefas, né? E aí reservar o tempo, e isso tem sido um desafio muito grande, né? Se adequar a esse novo momento tem sido uma missão, né? Tem sido um desafio muito grande. Legal, Elton. Quer dizer, legal, mas teve uma pontinha de frustração aí, né? Mas a gente está fazendo as coisas continuarem acontecendo. Eu lembro, eu tive uma aula com a sua turma e logo depois a gente, né, houve a suspensão de aulas e a gente agora só se vê pela telinha. Mas, e você, Ana Carla, como é que foi o impacto no seu processo de mestranda com a chegada desse isolamento, a suspensão das aulas? Então, Cíntia, foi complicado. Só que diferente do Elton, eu tinha cumprido já o primeiro ano, né, no Prof. História. Então, 10 anos depois que eu saí da universidade e me inseri no ensino público, em 2019 eu entrei no mestrado, né, em Aracaju, e foi tudo muito novo, né? Muito bom também, assim, o contato de volta à universidade, e numa universidade federal, a minha que eu fiz aqui em Alagoas, a UNEAL, era uma universidade estadual, e quando você chega na UFES com um quadro de professores super potentes que nós temos, né, as disciplinas que uma complementava a outra, com patrimônio, memória, enfim, foram a turma muito unida também, as viagens de campo, os trabalhos que a gente apresentou, tudo muito, muito bonito, né? E assim, foi muito significativo para a nossa vida profissional. A gente via a cada aula tudo que a gente aprendia, poder colocar em prática. E aí a gente ainda teve o prazer de recepcionar a turma de 2020. A UFES proporcionou um seminário, né, de recepção para os calouros. E aí nós apresentamos os nossos trabalhos, né, porque qualificamos agora em julho.
E a gente teve esse prazer de conhecer a turma nova, algumas pessoas aqui de minha cidade. E acho que 2 semanas depois começou a pandemia e impactou no meu trabalho, porque assim, eu também, como eu trabalho com as questões étnico-raciais. E eu tenho um grupo, né? É um grupo de estudos chamado Teresa de Benguela. É um grupo que trabalha o feminismo negro. E eu tenho esse grupo há 2 anos na escola, e é a partir das ações com o grupo que eu estou sistematizando uma cartilha afrofeminista para o ensino de história. Então, eu tive muita sorte que todos os eventos, porque juntamente com o mestrado eu estava na formação dos professores aqui em Arapiraca. Eu trabalho 20 horas na escola de periferia e as outras 20 horas eu estava na formação dos professores. E nós implantamos aqui na cidade um projeto de um livro didático, e também teve uma formação específica das relações étnico-raciais para os professores. Então, todas as ações que eu tinha feito com as meninas vão servir para o meu trabalho, para a minha cartilha. Mas o impacto foi muito grande porque não estar com elas em sala de aula e continuar as ações, porque agora ia ser o momento de ver o que entraria ou não na cartilha. E eu falo assim, que foi muito impactante não estar no cotidiano com ela, nos ensaios, que elas dançam, fazem artesanato, o contato mesmo. E como a banca me solicitou uma escrevivência, eu tive que recorrer muito à memória. Então foram momentos de muita solidão. Eu moro só com meu filho, um pouco próximo dos meus pais, assim, 3 quilômetros, mas a gente estava isolado. E não estar em sala de aula, não estar com as meninas, escrever sobre racismo num momento em que aflorou, né, mostrou, eu não vou nem utilizar o termo aflorou, que quando a gente fala de aflorou, coisas boas, mas disseminou-se o racismo ainda mais. Ficou bem claro, para quem tinha alguma dúvida, né, o quanto estrutural está o racismo, principalmente no meu estado. E me abalou muito assim, o meu psicológico, a minha escrita, porque eu estava escrevendo de uma coisa que estava latente, estava visível e que mesmo assim as pessoas teimam em não perceber. Então foi um impacto muito grande, a distância das meninas e da escola, dos meus amigos, né, da UFES também, do contato semanal que nós tínhamos, e também a produção. Porque você falar sobre racismo, falar sobre o cotidiano escolar, ter uma escrevivência não estando no ambiente, foi muito dolorido. Mas também a gente tenta ressignificar. E essa perspectiva da escrevivência, com certeza, vai marcar, né, a sua dissertação, que está já em processo de escrita. Você já qualificou esse contexto da pandemia, o contexto do isolamento social, o contexto de todas as marcas de recrudescimento das desigualdades e de todas essas questões que a gente vai querer conversar daqui a pouco. Com certeza, essas marcas vão estar no seu texto, né, Ana? Precisam estar. E assim, foi o que eu fiquei muito confusa a princípio. Na escrita, como era que eu ia descrever a intensidade do que eu tinha vivido com as meninas, né, sistematizar e os processos todos, né, que a gente fala de produto-processo no Prof. História, e como era que eu também ia descrever, situar no tempo todas as questões, porque você ligava a televisão e você via os índices, né, de feminicídio atacando principalmente a mulher negra, e aí você via o racismo e o próprio Covid atacando, o primeiro caso de morte no nosso país foi muito simbólico, foi de uma mulher negra, uma empregada doméstica. Então todas essas questões eu não sabia quanto eram válidas, as minhas impressões pessoais, até porque o meu lugar de fala volta e meia é questionado por eu não ser uma mulher lida na sociedade como uma mulher negra, mesmo as minhas referências, a minha prática, toda a minha produção é sempre voltada para essas questões, mas eu não tenho lugar de fala para algumas pessoas, a propriedade de falar, e eu não sabia que a minha escrevivência seria tão relevante como a banca mencionou que sim, e me deu total liberdade, né, para que não só eu me colocasse ainda mais no trabalho, mas como nos processos com as meninas, que todos os termos que eu utilizo como empoderamento, feminismo, como foi que as meninas absorveram
a partir dessas abordagens nas oficinas que nós fizemos ano passado. Em relação aos meus amigos, eu tive até sorte, porque por eu estar também na formação dos professores e ter feito alguns eventos, todo o material que eu trabalhei, ensaios fotográficos, as oficinas de artesanatos, enfim, vai dar para aproveitar tudo para a minha cartilha. Mas os meus outros colegas que iriam agora ter que testar em sala de aula as ideias deles, eles tiveram que mudar os protótipos, né, as ideias, ou adaptar, né, esses tempos de pandemia. E você, Elton, imagino que você entrou no Prof. História, entrou agora, esse ano, já tinha, né, uma expectativa de construção de objetos de pesquisa. Essa situação que a gente está vivendo da pandemia impacta no desenho da sua pesquisa? Impacta bastante, né? Primeiro, elogiar o extraordinário trabalho da professora Ana Carla, né? É interessantíssimo, né, como esse tempo atual, né, e difícil trazem, né, mais ainda essas angústias, né, por aprofundar, como bem disse a professora Cíntia, as desigualdades sociais, né, principalmente para as populações e minorias excluídas do nosso país. Impactou bastante a minha perspectiva, primeiro, de análise, né, que é bem... tomando as atividades presenciais nas escolas, né? Então a gente teve essa escolha do orientador de forma remota, né? A gente não teve uma oportunidade de conversar pessoalmente, e isso de certa forma atrasa um pouco, né? Acredito. E exatamente por isso, né? Eu pretendo trabalhar com mídias digitais, especificamente com a linguagem do cinema. Então, não só na perspectiva antirracista para pensar a pesquisa e o produto, mas também analisar a linguagem cinematográfica como um recurso importante para a narrativa, com os alunos, né? Sendo um processo de construção entre o docente e os alunos. Então, esse momento, né, pelo menos inaugural, de terra arrasada, né? Eu acho que todos nós sentimos esse impacto inicial psicológico profundo, né? Quando recebemos a notícia lá em março que deveríamos fechar as escolas, ficar em casa reclusos. Então, até retomarmos as atividades, nos adequarmos minimamente aí com as aulas remotas, demorou, e no meu caso até hoje tem sido bem desanimador, né? Pensando aí na grande quantidade de alunos que não conseguem acessar. E o meu objeto de pesquisa está intimamente relacionado com eles, principalmente os alunos da periferia, que na sua esmagadora maioria são negros, né? Pretos e pardos, e que não conseguiram se adequar. E, de certa forma, o trabalho remoto, qualitativo, e assim eu vejo, né, que é uma adequação necessária para o nosso tempo, surte efeito na escola central, né, para outro perfil de aluno. E ali eu consigo, inclusive, pensar a pesquisa, eu converso com eles, né, sobre o que eu estou pensando no mestrado de ensino de História, mas para esse grupo de alunos maior eu não consigo, né, pensar ainda, exatamente porque a evasão do espaço tecnológico tem sido muito grande, né, e isso é angustiante demais. Então, já que você começou a entrar nessa parte, vamos falar disso agora. Como é que foi, né? A gente estava falando da experiência de vocês como estudantes, né, mestrandos durante esse momento, né, de atividades remotas, de isolamento social, como isso impacta o trabalho de vocês como pesquisadores também. E agora vamos falar como é que como tem sido essa experiência de vocês como docentes, né? Como é que foi nos municípios e estados de vocês as políticas públicas, né? Como é que foi a implementação do trabalho remoto na rede em que vocês atuam, na escola de vocês? Fala um pouco como que é essa relação com os colegas, com os outros professores da mesma escola, como tem sido a relação com os alunos. Conta pra gente como é que tem sido isso, Ana Carla. Então, na rede aqui municipal, houve o decreto, né, que nós adaptássemos
nos adaptássemos à realidade dos alunos. Então, não foi adotada nenhuma plataforma específica, né? Não foi imposto nada. Foi cada escola, com sua coordenação, foi orientado que a gente estudasse qual seria o melhor caminho para que a gente conseguisse manter esses alunos, mas era um constante estado assim, de insegurança com relação a tempo, a quantidade e como isso seria feito. Então, nós optamos, a princípio, pelos grupos de WhatsApp, que se mantêm até hoje, né, com os alunos que tinham os números, mas que em sua maioria, por ser uma escola periférica, eram os números dos pais. Né, os números. E aí ficou aquela... Antes de começar a pandemia, nós estávamos em greve, né, isso também acentuou alguns desgastes entre a categoria, porque alguns professores se adaptaram, outros não queriam continuar com essas aulas, mas acabou que nos trouxe num consenso na escola que eu estou e na maioria das escolas aqui de grupos de WhatsApp. E aí ficou a busca ativa pelos alunos que não tinham acesso, que não são poucos alunos, né? A nossa segurança eram professores que não tinham material adequado, né? Não tinham celular adequado, professores que não tinham manejo com as questões digitais, professores que não queriam dar os números de WhatsApp para os alunos. E depois a gente ficou muito inseguro também, porque a gente fazia vídeos. Eu mesmo baixei um aplicativo e fazia vídeos para eles das aulas. Mas aí ficavam vídeos muito longos. E aí a gente também não sabia como seria a utilização. Então, cada um, à sua maneira, foi tentando se adaptar. Hoje, alguns usam o Meet, outros não. Alguns professores usam o Google Classroom, outros não, né? Aqui na rede privada, a gente temos amigos que trabalham no público e no privado. Aí montaram-se alguns estúdios e tudo, mas muito diferente da rede municipal. E o que ficou marcado é a desigualdade, né? A gente recebe áudios 1h, pararam, porque a gente pediu nos grupos dos pais, delimitasse o horário, né? Que os alunos só entrassem em contato durante as aulas ou nos horários das atividades, mas que à noite não. Mas a gente recebia, e até hoje recebe, mensagem de aluno que está trabalhando, de aluno que está depressivo, né? De aluno que a gente já está terminando a segunda etapa, iniciamos a terceira etapa. E tem aluno que tinha abandonado na primeira e agora retornou porque comprou um celular. Então, mais uma vez, né, num bairro periférico, a questão da desigualdade social é muito grande. E aí, para tentar rever isso, nós estamos também com atividades impressas. A gente manda, além das atividades que mandamos pelos grupos, fazemos atividades impressas, mandamos para a escola entrou em contato, né, fez uma busca com esses alunos que não têm acesso à internet, não têm celular, enfim, e aí eles vão buscar as atividades nas escolas e a cada 15 dias nós buscamos para corrigir. Mas mesmo assim ainda não estamos atendendo 100%. E o ano letivo estava para ser avaliado, porque se nós não atingíssemos 60%, 70% das turmas, o ano letivo seria perdido, né? Perdido assim, no sentido deles passarem de ano ou não, e nós tínhamos alunos que queriam participar da seleção do IFAL, né? Instituição Federal, para eles fazerem o médio. Resumindo, é uma situação, como o professor Elton falou, de terra arrasada, de muita insegurança. Tem muitos dos nossos alunos que precisavam da escola, contavam com a merenda da escola, e aí também foi tomada algumas medidas para a distribuição dessa merenda. O Ministério Público acenou positivamente para as comunidades mais carentes, mas o contato com a escola, né, é muito necessário. E eles estão sentindo muita falta, assim, nós também, nós professores também. E você, Elton, como tem sido a sua experiência? Muito parecido com a da professora Ana Carla. Inclusive, ela falando me fez recordar de uma metáfora que critica exatamente essa máxima, né, de que a pandemia alcançou a todos, né, democraticamente, dizendo que todos nós estaríamos no mesmo barco, né, suscetíveis aí à pandemia, né? E de que a metáfora é de que não estamos no mesmo barco, né? Estamos em barcos diferentes, né? Dentro da desigualdade social, na mesma tempestade,
porque, muito similarmente, né, o impacto sobre o ensino público de onde eu pertenço, aqui no Rio de Janeiro, a rede estadual, foi uma situação de terra arrasada, de fato, né? Quando recebemos o comunicado do então secretário de Educação, ex-secretário, né, porque saiu, né, foi exonerado, ele antecipou as férias, né, de 15 dias, as férias de julho, para pensar o que poderia fazer. E aí, nas pesquisas mesmo dentro da Secretaria Estadual, chegou-se à conclusão que os alunos não possuíam meios tecnológicos, né? Foi feita uma pesquisa e chegou-se à conclusão que os alunos não conseguiam interagir porque não possuíam tecnologia. Então o secretário começou a pensar numa série de ações, né? Desde dar chip, pensar em mandar computadores para as escolas, né, para que os alunos em tempos alternados pudessem vir, nada adiantou, né? Então se adotou o ensino remoto com a plataforma do Google Classroom, né? E aí, para ter as atividades síncronas e assíncronas. É aquele retrato, aquele retrato que a gente já havia falado, né? De que a desigualdade ela é impactante nesse sentido de que não concede a oportunidade a grande parte dos alunos poderem cursar, porque o grande peso da escola pública, pelo menos é o que eu presencio, é o peso da socialização, da empatia de muitos professores, né? E quando se perde isso, né, o interesse pelo ensino, né, se torna ainda muito mais complicado. Então, tem sido um desafio muito grande, e eu tiro isso porque na escola em que eu leciono no centro do município, que é um instituto de formação de professores, né, de curso normal, os alunos participam pouco, né, cerca de 1/3 da população participa. Agora, na escola de periferia, é um aluno por turma, né? Ou seja, uma turma de 40 alunos, um participa. A gente implementa outros meios como o WhatsApp e não dá jeito, né? A gente não consegue ter o mesmo êxito. Então, é uma situação muito complicada. A gente está aí com um novo secretário de Educação, porque o antecessor havia sido preso e depois foi exonerado, né? Então, ele simplesmente prescreveu um novo calendário, né, que vai de fevereiro a 22 de dezembro, num ciclo único, né, acabou a ideia do bimestre, e cunhou também a promoção automática, né? Então, esse foi o desfecho, né? Nenhum aluno vai poder ser reprovado, e a gente está vivenciando agora essa situação de que se havia pouco contato na plataforma, agora mesmo os alunos não se interessam mais por participar. Você acha que essa decisão pela aprovação automática causou mais desinteresse por parte dos alunos? Sim, professora, acredito, porque eu tomando como referencial a escola que os alunos ainda participavam, né, um pouco o número. Eles participavam por conta da cobrança dos professores em aplicar os trabalhos, fazer a frequência, então eles participavam. Quando eles receberam a notícia, muitos deles pararam de participar da plataforma, alguns ainda restaram no WhatsApp, mas no geral houve uma debandada aí, né? E na sua rede, Ana Carla, já tem uma definição sobre esse sistema de avaliação e de promoção dos alunos? Pelo que eu entendi, você trabalha com ensino fundamental, é isso? Trabalho, sim, com ensino fundamental. As minhas turmas são de 6º ao 9º ano. E nós temos o direcionamento de que o ano letivo vai acabar em dezembro, atingindo os 60% das turmas que atingimos depois da busca ativa, né, da direção da escola. E aí o ano letivo vai acabar em dezembro. Nós estamos agora na 3ª etapa. E nessa luta, né, para a manutenção dos alunos, para os envios dos trabalhos e para a promoção, né, porque a gente não vê outra forma de amenizar, né, o sofrimento que eles estão tendo, um sofrimento psicológico mesmo, pela ausência da escola e por várias outras questões que a pandemia trouxe
para essas famílias. Os meninos relatam para a gente, né, no privado: professora, eu não tenho ânimo, e até na hora da aula mesmo, nos grupos, não tenho ânimo para fazer a atividade, né? Como vai fazer? E olha que alguns professores conseguiram fazer gincanas online, projetos, mas tudo muito sofrido. É muito difícil, né? Qual a solução para esse quadro? É o que nós já, acho que é um pouco o eixo que organiza aqui a nossa conversa, é exatamente a metáfora que o Elton trouxe, é muito clara sobre isso, né? A pandemia desvelou e aprofundou o quadro de desigualdade que a gente vive, né? E essa relação com as famílias, vocês têm contato com as famílias? A Ana falou sobre um grupo de WhatsApp dos pais, né? Como é que vocês estão recebendo isso, né? Essas notícias? Eu imagino que tenha tido também questões relacionadas ao aprofundamento de desigualdades sociais, no que se refere à diminuição ou perda de renda, né, por parte das famílias nesse momento. Como é que tem sido esse contato com as famílias? Como é que vocês têm visto isso? A direção da escola, né, a coordenação, já tinha um grupo de WhatsApp com os pais, né, para contatos, eventos, enfim. E aí eles mantiveram, mas como eu falei, como a maioria dos números dos alunos que não possuem celular são dos pais, então volta e meia eles nos procuram para saber se os filhos estão fazendo as atividades, se vão ter como passar de ano, para explicar, né, as ausências, o estado de espírito deles até. E a gente tem esse contato e os alunos também, né? E os pais falam, porque as questões domésticas aumentaram, como você está falando na questão da renda de alguns pais. Então, se muitas das meninas, que as mães são domésticas, assumiram todo o trabalho doméstico em casa e me relatam: professora, eu não tenho tempo de estudar. Meninos que trabalham com os pais também. Então, aí volta e meia, esses pais nos procuram, né? A princípio para dizer que o filho não ia ter condições de estudar. E aí a gente vai tentando convencer e mostrar, né, que dentro das nossas condições a gente está aqui para ajudar e a gente está mesmo nesse papel de acolhimento. Claro que a gente sabe que um ou outro professor ainda tem uma cabeça meio retrógrada de pensar em avaliação, né, de aprovação, mas a escola está fechada mesmo no olhar de acolher, né? A gente já entendia, por ser uma escola pública, periférica, que era esse nosso papel e nossas ações eram voltadas para isso, e a gente sabia, né, que a gente não imaginava que ia chegar a esse ponto, mas a gente está alinhado nesse pensamento, né? Trocamos informações entre nós, que vamos aliviar, né, o nível da complexidade de algumas questões, vamos trazer atividades mais lúdicas que toquem no emocional deles de forma positiva, né? Porque para nós adultos está sendo muito complicado, para o adolescente, os meninos de 9º ano que teriam a formatura, falam: professor, o nosso último ano na escola ser desse jeito. Mas enfim, é uma experiência que veio para ressignificar muitas das nossas ações, dos nossos valores, da nossa forma de agir na escola, né, para além do âmbito escolar até, né, do âmbito pessoal. O Elton tem uma experiência diferente porque trabalha com ensino médio, né, Elton? Nas duas escolas você trabalha com ensino médio? Não, eu também trabalho com turmas do 8º e do 9º ano. E de forma muito parecida, né, o quadro aí desenhado pela professora Ana Carla é visível também, principalmente nessa escola da periferia, onde a evasão é muito grande. A gente tem os grupos de WhatsApp e eles se tornaram esse lugar, né, de compartilhamento das tristezas deles, né, angústias. Então é recorrente, né? Cortaram a luz da minha casa, professor, por isso que eu não consegui, né? Eu não quero mais tentar, porque sei que logo ali alguma coisa vai acontecer. Então, os pais perdem o emprego, a atividade formal, né? Então, como é uma cidade litorânea, eles se preparam a todo em tempo que
os eventos, feriados e tal, a cidade enche de pessoas, né, de turistas, e os pais se encarregam de trabalhar, e as crianças ou ajudam os pais ou tomam conta das crianças menores, fazem as atividades domésticas. Então é uma situação mesmo muito, muito difícil, e concordo, né? A escola nesse momento mostra todo o seu papel de acolhimento, né? de formação de significados, da empatia, de não perdê-los, né? E isso que foi interessante na fala de um dos nossos coordenadores, né, pedagógicos, que a gente não pode perder, né, esses alunos de forma alguma. A gente tem que continuar estimulando, porque a vacina chegará, né? Preterivelmente alguma hora vai chegar, e a gente precisa que eles estejam sãos, que eles estejam tranquilos, que eles estejam desejosos, né, por retornar ao trabalho. Os alunos do médio, eu vejo inclusive mais essa questão do trabalho, nos grupos eles expõem mais isso, né? Então uns vão para a atividade do varejo, né? Outros vão vender artesanatos nas praias, biquínis. Isso é muito comum aqui, né? Já era comum em outros tempos, né? O principal mote de evasão era o trabalho, né? O trabalho informal feito pelas crianças, adolescentes, que se dispunham a ajudar os pais e a conseguir recursos para os seus lares. Então, com a pandemia, isso, né, eu acho que se aprofundou muito, né? E fico imaginando assim, né, quando acabar o auxílio, porque é notável, né, inclusive nessa escola de periferia, como foi importante o auxílio, né, do governo, os R$600 e os 1.200 para mãe de família, que quando acabar, né, como que vai ser? O impacto vai ser muito maior, porque o desemprego é muito visível, né, nesse extrato social. É um cenário, assim, o cenário nunca foi bom, né? A gente nunca teve tranquilidade para trabalhar na escola pública, a gente sempre teve que lidar com toda essa crueldade que as desigualdades sociais, raciais, de gênero espelham dentro da escola, né? E agora ainda agravado por por tudo isso que a gente está vivendo. Mas eu queria agora saber um pouco de vocês, como é que vocês têm se organizado do ponto de vista das estratégias para o ensino de história? O que mudou, né, para ensinar história? Vocês estão ensinando diferente? O que muda com essa nova configuração, né, que a gente não dá nem para nomear, porque ela é tão irregular, né? Porque hora a gente tem atividade síncrona, hora não tem, hora tem contato, hora não tem, hora tem aluno, hora não tem. Enfim, como vocês estão organizando? O que vocês têm usado para montar essas atividades? São atividades que tiveram alguma alteração significativa do ponto de vista da própria estrutura, né, de pensar didaticamente o conhecimento histórico? Então, a partir do momento que você perde o contato, o olho no olho com o aluno, né, e as indagações deles diminuíram muito. Às vezes você faz a chamada, eles respondem, mas o feedback das aulas não é como se você estivesse em sala de aula, né? E aí a gente vai buscar o ensino muito na questão da história do tempo presente e correlacionando, né? Porque se eu disser a você que Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, eles assimilaram o contexto como se eles estivessem em sala de aula, eu vou estar mentindo, porque o presente está bem mais indeciso para ele, indefinido, e o futuro, do que eles buscarem algum sentido no passado. E o que foi que a gente quis? A questão de causa e consequência, né? A gente foi atrás de textos do passado, né? Da gripe espanhola, de pandemias, da peste negra, para que eles correlacionassem com o que estava acontecendo, para que eles entendessem que são processos históricos, durações diferentes, que isso vai passar, para dar algum sentido, né, no ensino. E eu ainda acho que para a história foi mais fácil do que para outras disciplinas, não é? Porque é necessário um raciocínio mais lógico.
Então, quando a gente foi selecionando os conteúdos, então eu estava falando de pós-abolição, então a gente falava do que estava acontecendo com os negros aqui, e a revolta da vacina, e aí a gente fui buscando ressignificar, né, algumas abordagens para que conseguisse buscar a atenção e o pensamento histórico, construir, né, um pensamento histórico nesses alunos diante de uma pandemia, né, para que eles entendessem as durações, para que eles entendessem o que estava acontecendo, para a gente fazer o máximo para que eles se sentissem, né, na contextualização que a gente fazia, inseridos ali. Agora que a gente está trabalhando em emancipação política, eles receberam um livro, né, na cidade. Então, a gente está trabalhando história local, mas foi muito mais um trabalho assim, de rever os conceitos para ver se tinha mesmo algum significado, para não ficar uma coisa vazia. É parecido, eu também me servi muito da história local e de pensar o tempo presente, mas além disso, aquela discussão que a gente sempre teve na educação de pensar a multidisciplinaridade e a transdisciplinaridade, né? Eu acho que isso é uma urgência maior ainda nesses tempos em que a gente vai ter que rever isso e pensar, né, que desenho de escola pública a gente quer e que experiências são essas que a gente quer dotar os nossos alunos, né? E a história, o pano de fundo primordial é esse, né? De fazer o aluno experienciar o tempo, né? Entender, né, essas durações e se pensar no mundo. Então, o aluno tem que ser conectado. Então, no fundamental, principalmente, eu me servi do trabalho de pesquisa, não só de expor e mostrar, para trabalhar com eles o conteúdo, dar a devida contextualização, mas pensar nas formações, né, geográficas, nas cidades, nas comunidades de periferia, no processo de favelização no Brasil e na conexão, né? Ou seja, por que estamos aqui, né? Então, essas perguntas problematizadoras, eu inclusive pensei nas estratégias de não só colocar as atividades assíncronas, porque no início, né, da pandemia, assim que a gente instaurou o Google Classroom, também foi uma resistência total, um mal-estar, né, entre os professores, porque não dominavam a ferramenta e nem queriam também partir para o WhatsApp. Ficaram naquela, nossa, acabou, a gente está em afastamento, e a gente aprendeu a fazer, né? Tivemos que sentar, ouvir as angústias e fomos obrigados a nos refazer, né, nesse intuito. Então, a estratégia foi pensar em usar o remoto síncrono, né, na experiência, para pensar a visão deles e a percepção deles, né, como eles entendem, e inclusive fazendo isso com outros professores, né, criando essas salas maiores para experienciarmos melhor, né, a partir de perspectivas de outras ciências, né? Então, pensar a geografia, pensar a sociologia e pensar a história, né? E conectar, ou seja, dar um leque amplo para que o aluno conseguisse impregnar sentido às suas ações, nas ações da sua comunidade. Então, isso é muito interessante na comunidade do Tangará, né, que é um bairro onde essa escola de periferia está, que foi de recolher e de pensar por que o desemprego está tão atrelado, por que a atenção dos serviços públicos, se isso é de agora ou se isso é histórico, né? Se a gente pode pensar isso no Império, na transição para a República, né? E na história do tempo presente. A gente tem que imaginar esse quadro e eles se conectarem a essa realidade. E isso foi muito proveitoso, né? Quando a gente consegue. Claro que é com um número mais reduzido de alunos, né? São alunos saudosos mesmo desse convívio, né? A gente está num trabalho profundo de instigar a participação, né? Para que eles, quem não estava, consiga, né, chegar e participar mais, porque esse é o grande desafio, né? Acolher e tentar dosar, experimentar estratégias que, a meu ver, devam ser transdisciplinares para a gente dar conta da complexa realidade social que a gente tem, né? Então, você falou uma coisa aí bem interessante, que foi essa experiência, Elton, que vocês estão tentando fazer de momentos multidisciplinares, não só com o professor de história, mas com o professor de geografia e de outras disciplinas. Eu fico imaginando que
numa situação de aula que a gente conhecia, esses momentos eram mais difíceis, né? Eu fico pensando que talvez essa seja uma potencialidade. É possível a gente... O que vocês acham? É possível a gente dizer... Porque os limites a gente já conhece, né? Vocês já falaram e a gente reconhece com muita facilidade todos os limites que esse contexto tem imposto para o trabalho docente, né? Especialmente nas redes públicas. Mas, enfim, diante do que temos, é possível identificar alguma potencialidade? Tem alguma coisa que vocês perceberam e que vocês são capazes de dizer: isso eu achei que funcionou e eu acho que pode ser levado como uma ideia para a vida, para o resto da minha experiência docente em momentos presenciais que em breve esperamos ter de volta, né? Queria ouvir um pouco disso. Você acha, por exemplo, Elton, isso foi uma potencialidade do ensino remoto, poder fazer essa atividade multidisciplinar? Sem dúvidas, né? Eu acho que a transdisciplinaridade ganhou, né? A transdisciplinaridade ganhou esse corpo. Eu me recordo, inclusive, do professor de geografia, né? Que ele se usa daquele Google Maps, né? Então ele tenta fazer interação enquanto a gente recorre aos significados, né? Que uma praia, a gente tem uma praia aqui famosíssima, que ela é chamada de Praia do Peró, um nome indígena, mas as comunidades afro-brasileiras que ali residem chamam-na de Calunga, né, do dialeto iorubá, que tem todo o contexto, né, da travessia, quando chega os tumbeiros também atracaram aqui, né? Então a nossa cidade ela é repleta desses vestígios históricos, né? E a gente tem esse trabalho de reconstituição da memória. Então a estratégia do tecnológico foi um impacto muito positivo nas resistências que naturalmente as disciplinas possuíam nas suas fronteiras. Não, eu sou professor de geografia, então eu tenho que pensar na cartografia, eu tenho que pensar na geopolítica ou a geografia humana longe, né? Não tão afetado por aquele saber. Isso acabou, né? Eu acho que os alunos sentiram, os poucos que conviveram com a gente nesse processo, sentiram um efeito qualitativo, né? Eles transitavam muito bem entre as áreas a partir disso, e a apreensão também do conteúdo, né? E a criação, a problematização, a ideia, eles mesmos sugeriram, né? Poxa, por que a gente não usa um drone real para ver como está? Então, assim, eu sinto que veio para ficar esse momento, e a tecnologia nesse sentido é muito proveitosa. Porque nós do setor público, por exemplo, na educação pública sempre tivemos um pouco de resistência, né? Porque a iniciativa privada sempre encabeçou, né, propostas de inovação tecnológica, e a gente não. Eu acho que é um grande ensinamento. A pandemia deixa, assim, necessidades de estratégias que sejam interdisciplinares, e que concedam esse interesse. Eu acho que é instigar, ser potente para produzir a narrativa, esses sentidos, né, para a nossa existência. Muito legal. E eu tenho a impressão também que o tempo, né, a organização do tempo escolar, ela muda muito, né? A Ana estava falando aí das mensagens que ela recebia de madrugada. Quer dizer, para o bem ou para o mal, a gente agora está ali tendo que lidar com outro tempo para esse processo de ensino e aprendizagem. O que você acha, Ana? Tem potencialidade? Tem alguma coisa que a gente pode levar de aprendizado para as nossas práticas de ensino no pós-pandemia? Sempre tem, porque não deixam de ser práticas e táticas de resistência que nós já fazíamos de uma certa forma, mas eu acho que não parávamos para reconhecer, para analisar, né? Como eu falei, eu tenho a experiência do PIBID, né, que é um projeto de iniciação à docência, que a gente recebe os universitários para acompanhar nossas aulas. E aí a gente sempre procurou essa interdisciplinariedade, essas aulas significativas,
lutar contra essa resistência que as escolas têm com relação à tecnologia. Eu digo resistência por conta de proibir o celular dos alunos, mas também a gente sabe da precariedade das escolas, de terem a escola que eu trabalho, todas as escolas que eu trabalhei tinham laboratórios de informática que os computadores não funcionavam. Né? Ter 15, 20 computadores, e uma vez eu trabalhei numa comunidade quilombola que tinham 10 computadores que nunca tinham sido inaugurados porque a energia do local, né, o poste não segurava. Enfim, então todas essas questões trazem sim potencialidades primeiro para a gente rever, né, as nossas práticas, os nossos conceitos. A gente está sempre tentando se renovar e se adaptar, né, a essas questões. E como o Elton falou, né, o aluno percebe muito quando está o conteúdo ali atrelado. O professor, eu lembro que eu troco muita ideia com o professor de português e de artes. Vamos alinhar aqui, né? Eu gosto de literatura, vamos ver um poema que combine com o que a gente esteja trabalhando, geografia também, porque essa sim é uma escola que ela vai colocar o aluno, inserir numa realidade, para que ele entenda o porquê de estudar, porque na adolescência eles perguntam muito para quê estudar, o porquê. E a partir do momento que numa pandemia eles vejam sentido e alinhamento e empenho dos professores para a gente driblar essas dificuldades todas, né, eles acabam entendendo e tentando devolver. Eu acho assim que está sendo muito complicado, muito desgastante para todo mundo, mas em compensação vai deixar aí o bônus da gente rever as nossas práticas de ensino e aprendizagem para além do que se é pregado, né, desse conteúdo sistematizado. Eu sempre me senti uma antiprofessora, assim. Acho que por isso que o grupo deu certo, porque o aluno tem que estar sentado e a aula não pode ser barulhenta e a potencialidade do aluno às vezes não é entendida. O aluno gosta de fazer rap, então vamos fazer um rap sobre história. Então o aluno não gosta de copiar, mas aí ele gosta de explicar. Então a gente tem que estar sempre com a escuta atenta, né? Porque a gente às vezes aprende bem mais com eles do que ensina em alguns aspectos. E a pandemia está nos mostrando isso, essa resistência. É verdade, a gente teve que se reinventar, se organizar nos nossos tempos, nas nossas práticas. A gente na universidade também está tendo que vencer esses obstáculos, óbvio que, né, com outras condições de trabalho. E eu queria, a Ana tocou num assunto que para mim é muito, muito caro, né? Essa ideia do por que eu tenho que estudar, por que eu tenho que estudar história. Eu até brinquei com o Elton, porque eu persigo um pouco os meus alunos com essa pergunta: por que você ensina história? E eu sempre faço essa pergunta no primeiro dia de aula. E eu fiz lá para a turma do Elton, estava oferecendo uma disciplina obrigatória esse semestre, o Elton estava nessa turma, e no primeiro dia de aula, lá em março, eu fiz essa pergunta para aquela turma, né, Elton? Perguntei para vocês por que vocês ensinam história, né? Um pouco aquele momento de apresentação e tal. E eu fico pensando, se eu voltar para essa mesma turma e repetir essa pergunta hoje, eu tenho desconfianças de que as respostas serão outras, né? O que eu queria perguntar para vocês, ouvir um pouco de vocês agora, é sobre isso. Vocês acham que os papéis do ensino de história, né, essas respostas para essa pergunta dos nossos alunos, por que aprender história, por que ensinar história, mudaram com esse contexto de pandemia? Teve um aumento de importância? Perdeu a importância, né, pensar no passado, pensar né, nessas questões que a gente ouve o tempo todo dos alunos, né? O que vocês acham? O que muda, né? O que esse contexto traz, se é que traz alguma mudança para essa pergunta, né? Por que ensinar história? Quer começar, Elton? Já que você já teve um movimento de reflexão disso lá em março. Pois é.
penso, né, que nós estamos integrados na humanidade, né? Sentimos-nos sempre seres em busca de sentido e significado. E a experiência do tempo é isso, né? É perceber o nosso lugar do mundo, né? Perceber essa alternância. Então, discutindo inclusive regimes de historicidade, né? A gente pensa nessa questão, né? Qual é o sentido que a história está dando? É a história como mestra da vida? Não. Então, para a gente pensar, eu acho, né, que muda, assim, a pandemia acho que sempre é um corte profundo, o aumento, a inserção de mais tecnologia, nos traz a emergência, assim, de pensarmos em como experienciaremos o tempo presente, né? Se estaremos calçados mesmo no presente para olhar para o passado e assim pensarmos o futuro. Eu acredito que sim, que a gente está vivendo um novo momento e que esse momento pós-pandemia, esse novo momento que talvez seja o mais marcante do século XXI, ele inspira que pensemos novas estratégias de ensino para que não só nós, né, nos façamos, né, nos tornamos mais sensíveis e entendendo-nos como pertencentes a essa extensa humanidade, né? Eu acho que a história tem esse papel, né? Eu acho que a sua grandiosidade ela está exatamente na conexão, né? A gente fala sempre em sociologia no processo de socialização, mas é o entendimento dessa conexão com o aluno, com o docente, com o pensador no seu grande e amplo cultura mundial, né? Em todos os tempos. Então, é uma tarefa árdua que se coloca para nós, né? Eu acho que a gente tem que ter, inclusive, essa proposta, né, da micro, né, história, de pensar e problematizar. A gente tem aí um terreno muito amplo para pensar e muda, né? Eu acho que a gente está em construção, né? A gente está em construção para se refazer, né? Para perder, eu acho que traços que talvez que são óbices, né? Tanto no ensino quanto na pesquisa, em que a gente vai precisar nos reinventar, né, nesse momento. Eu concordo muito com o Elton nesse sentido, porque a partir do tempo presente, essa pergunta que você faz, o Elton falando de você e eu lembrando de qual a resposta que eu dava na faculdade, do porquê ser professora de História, essa resposta que eu dei quando eu entrei no Prof, e hoje como ela muda, né? Então são momentos diferentes e essa ideia do processo que o Prof. História enfatiza tanto, que nos é tão cobrado também de demonstrar quais os processos, ele agora ficou muito nítida. Quais os processos históricos que nós estamos inseridos e que nossos alunos estão inseridos, que eles vão refletir, né, no nosso ensino? Que tipo de ensino nós queremos? Que tipo de ensino funciona para os nossos alunos? Porque muitas vezes a gente planeja algo, né, e o nosso aluno não está não só antenado com aquilo ali, nem ele tem interesse naquilo ali. Então, a partir eu acho que uma aula eficaz é quando há a simbiose, a mistura do meu conhecimento com o conhecimento prévio daquele aluno, e aí a gente transforma numa terceira coisa, num terceiro conhecimento. E a pandemia veio nos ensinar, porque a nossa realidade enquanto professor era de ameaça de carga horária, e nós mulheres com crianças em casa e de serviço doméstico, longe dos nossos familiares e tendo que gravar aulas, né, muitas outras professoras, e o aluno ali tendo que receber essa quantidade de conteúdo sem ser perguntado como era que estava sendo, né? A princípio foi assim. Então, quando a gente passa a entender o porquê de ensinar história e mostra para ele que e não só na pandemia, com toda essa onda fascista que estava já se aproximando da gente, né? Quando você começa a analisar os discursos e a realidade, o aluno entende. Eu aprendi muito da minha função a partir do olhar do meu aluno, porque o professor de história, ou ele é a aula mais chata, ou ele é a melhor aula, né? Tem isso, história, matéria chata, vou dormir. Ou então é a melhor aula, a melhor professora. Então, entre
esses opostos, a gente precisa perceber o porquê não é a melhor aula, o porquê também é relacionado assim, à melhor aula, quais foram os conceitos que deram certo, quais foram os processos, e isso tudo que aconteceu, né, de a gente se ressignificar, de colocar o aluno como principal objeto, se é que se pode falar assim, de conhecimento, de recepção do que a gente estava tentando passar para eles, e a forma como eles vão ressignificar esses conteúdos é o que vai demonstrar e nos orientar daqui para frente, para que tipo de ensino a gente queira, né? Quais são o que é que está funcionando, é laboratoriar. Na verdade, a gente está laboratoriando o tempo a nós mesmos e os nossos alunos, e eu acredito muito que a partir de tudo isso que tem acontecido, que a gente possa retomar um ensino de história mais amplo, né, mais participativo e mais crítico também. Profcast. Eu fico pensando um pouco nesse contexto todo. Por exemplo, hoje de manhã eu estava ouvindo um podcast de notícia que eu tenho costume de ouvir, e aí estava o jornalista estava falando, né, que foi publicado o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, que é produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e que mostra índices de violência. Então, os índices do primeiro semestre de 2020, por exemplo, apontam para crescimento de mortes violentas intencionais, né? E dentre essas, os homens negros são as maiores vítimas. O aumento das mortes por intervenção policial, dentre essas, 80% das pessoas assassinadas por intervenção policial são pessoas negras, né? O aumento do homicídio doloso contra mulheres, o aumento do feminicídio, o aumento da ligação de denúncia contra a violência doméstica, né? Isso por um lado. Por outro lado, também em outro podcast de notícia, de hoje de manhã, falava de uma pesquisa que foi publicada pela USP sobre o índice de contaminação na cidade de São Paulo, medindo um pouco essa coisa que chamam de imunidade de rebanho e tal. E aí se mostravam também os dados que a maior parte das pessoas contaminadas, né, que apareceram na pesquisa com presença de anticorpos no seu sangue, a maior parte dessas pessoas estão na periferia e são populações negras, né? Então, voltando para o começo da nossa conversa, a história do barco, né? A história de quanto essa pandemia nos revelou, como a Ana Carla falou, para quem ainda não queria ver, né? Apesar de que quem não quer ver não vai ver mesmo, mas acho que para quem estava em dúvida, talvez agora tenha elementos mais difíceis de se negar, né? Então, o quanto essa pandemia nos revelou e aprofundou, né, essas desigualdades sociais, essas desigualdades econômicas, né, o recrudescimento do racismo estrutural. A gente sabe que dentre as pessoas que mais morrem pela Covid são pessoas negras, e o maior índice de pessoas hospitalizadas são pessoas brancas. Ou seja, todas o tema da desigualdade de gênero, a Ana Carla falou da experiência dela como mulher, que é professora, que é estudante, mas que mora sozinha com filho, e eu também percebo isso muito claramente na minha própria experiência, né? Eu também como mãe e professora, mas na experiência que eu vejo dos meus alunos, os alunos homens têm conseguido dar conta das suas tarefas com um pouco mais de facilidade por conta, pelo menos a maior parte deles, do que as alunas mulheres. Enfim, nesse contexto que a gente já conhece, mas que agora está, né, aprofundado, como nós já dissemos, qual é o papel do ensino de história? O ensino de história para vocês conseguem, porque vocês fazem, né? Vocês escolheram entrar no Prof. História
para fazer pesquisas com essa temática, com a temática de uma educação antirracista, com a temática das questões de gênero. A Ana Carla trabalha com o feminismo, né, negro. Aonde que o ensino de história se encontra com essas questões e que pode, de alguma forma, contribuir para a gente pensar, né, mais, ou quem sabe conseguir construir algum tipo de mudança frente a essa realidade? O ensino de história, eu vou utilizar umas palavras de uma aluna minha, do grupo. Ela diz: a partir das aulas de história, eu me entendi, né, especificando a questão dela, enquanto negra, qual é o meu papel, a partir do que dizem que eu teria que ser. As análises dos discursos, né, que os livros trazem, os personagens históricos que os livros trazem para um adolescente negro, nem sempre são condizentes com o que eles sentem e como eles se reconhecem. Então, acho que uma das maiores funções do ensino de história é mostrar esse conhecimento crítico a você e você perceber o seu lugar na sociedade. E a partir desse conhecimento, né, que você se experiencia no tempo e no espaço que você está, você vê qual é o seu espaço de atuação. O que é que você pode fazer para mudar a sua realidade ou para entendê-la? Se você não conseguir mudá-la, na época da universidade eu dizia que era para mudar a realidade. Hoje, né, com 10 anos de profissão, eu já vejo para entendê-la. Né, e dentro dela você agir de uma forma mais participativa, mais lúcida, mais crítica. É isso que eu pretendo para a minha vida enquanto professora, é o que eu tento fazer com os meus alunos, que você tenha uma leitura da sociedade mais ampla, né, para que você não seja engolido por todas essas ondas, esses artigos de opinião que saem. Porque se para mim, durante uma escrita de um mestrado, eu leio um artigo de opinião sobre Palmares e aquilo ali ser interpretado por muita gente como verdade histórica, é muito dolorido. Né? Eu sei o quanto os historiadores se debruçam, nós professores, para que a gente consiga passar um conhecimento crítico para os nossos alunos, condizente com a realidade, e alguém escrever algo e desmentir e tentar desvirtuar deslegitimar todas as trajetórias, não só do povo negro, do povo indígena, do povo brasileiro como um todo. Então, eu acredito que o ensino de história ele sirva muito para isso, para que a gente entenda qual é o nosso papel na sociedade e que a partir do nosso papel a gente contribua com ela da melhor forma possível. Maravilhosa a resposta da aluna da professora Ana Carla, né? Comove, porque eu acho que enquanto professores, né, de história que somos, essa é a grande responsabilidade social, né? Pensar o ensino de história que forneça criticidade e possibilidade do aluno refletir, né, na sociedade. Sabemos, né, que um dos traumas mais profundos, né, da história do Brasil é a escravidão, né? E parece ser um passado tão desconectado, né? Você pega nos meios de mídia, no trabalho que se faz, na importância, quando você investiga os livros didáticos. Então, quando a gente pensa no aprofundamento da desigualdade social e sabe que há uma marca profunda de racialidade, né? De pensamento social racial, de ideologia racial, de eugenia, é extremamente importante, né, o ensino de história para conectar o aluno a essas realidades sociais e entender que essas realidades elas possuem historicidade, né, que os papéis sociais dados na sociedade estão conectados a esse passado, né, que é uma história e os elementos, as permanências estão aqui hoje e que fixam as pessoas nesses lugares, né? As estigmatizam, né? Prendem, constroem estereótipos. Então o ensino de história é fundamental, cada vez mais urgente, né? E precisamos aprender, eu gostei muito da fala da professora Carla, quando se entende no olhar do aluno, porque é essa troca, né? Essa troca de empatia, de sensibilidade sobre o corpo, né? Sobre o ensino, sobre o lugar que se ocupa na sociedade e na experiência desse tempo, na conexão com os problemas que são permanentes ainda hoje.
é fundamental ensinar história. Olha, gente, vocês são incríveis. Muito legal ouvir assim, da experiência de vocês e como que vocês têm conseguido atravessar, né, essa tempestade nesse barquinho que a gente sabe que não é tão bem equipado assim, né, que tem lá os seus furinhos que a gente fica tentando tapar o tempo todo, mas que vocês bravamente têm remado no meio dessa tempestade e que a gente não vê a hora de acabar, né? E a gente está aqui fazendo nossa parte, fazendo o nosso trabalho, mas também pensando que hora que a gente vai poder voltar para a sala de aula para ver os nossos alunos, né? Abraçar, como a Carla disse, essa turma, por exemplo, a turma do Elton, que eu tive uma aula e que agora só vejo as carinhas deles, algumas, né? Porque nem todo mundo abre a câmera, só vejo pelo vídeo. Gente, eu estou muito feliz, muito animada por a gente estar aqui nesse papo. Eu acho que a gente já está caminhando para o final, né? Pelo menos daquela trajetória inicial que a gente tinha pensado em falar, em conversar. Queria primeiro agradecer muitíssimo, né, a vocês dois e assim, dizer o quanto eu me sinto orgulhosa de saber que o Prof. História tem pessoas tão especiais, né? E eu tenho certeza que tem muitas outras pessoas, né? Muitos outros professores e professoras que estão na sala de aula fazendo, né? Coisas incríveis dentro dessas limitações todas. E queria agradecer também, né, o Rogério, o Guilherme e todo o pessoal que está no apoio dessa produção do Profcast. Eu acho que foi uma iniciativa muito bacana. E deixar a palavra aí para vocês, enfim, se quiserem fazer as palavras, né, finais, acrescentar algo que a gente ainda não chegou a dizer. Enfim, acho que a gente ainda tem um tempo que vocês podem complementar com algo que ainda não foi dito e o que vocês desejam falar. Eu queria agradecer muito o convite, porque eu sou uma pessoa encantada com o Prof. História. Tentei em 2018 entrar e não me inscrevi, né, por problemas pessoais, e em 2019, quando eu entrei, foi uma felicidade muito grande com a turma que eu encontrei, com os professores, com toda a experiência que o Prof. trouxe na minha vida, um divisor de águas mesmo na minha profissão. E mais essa experiência, né, de encontrar com pessoas, regiões diferentes, com olhares, né, que se complementam. A gente está em fases diferentes, eu e o Elton, eu estou na escrita, mas assim, e você também, Cíntia, que também trabalha com essas questões que se falou, raciais e de gênero. E é muito boa essa troca, porque o momento foi muito, né, nessa pandemia, de forma geral, mas na profissão, de angústia, né? Então a gente recorria aos amigos, né? Pela questão da invasão da privacidade, da saudade, e amigos que também estão na fase da escrita, outros que estão, como eu, estão na frustração de ter começado as aulas e não ter conseguido o convívio que nós tivemos, né, com a minha turma, que era uma turma muito unida, muito... Até hoje a gente tem o grupo e trocamos as experiências, mas momentos como esses, né, de divulgação dessas experiências é muito importante, porque serve de acalento para outros professores e para aprendizado também. Essas trocas são muito importantes para que a gente retome, né, a nossa força, a nossa coragem e a nossa resistência com relação ao nosso ofício e à nossa vivência. Então, estou muito feliz com o convite, conhecer o Guilherme, o Rogério, o Elton. Estou à disposição para a gente trocar figurinha, porque as nossas temáticas são parecidas. Enfim, foi uma tarde muito prazerosa, muito feliz. Que maravilha. Eu agradeço muito também pelo convite, agradeço a professora Cíntia Araújo, agradeço o Guilherme, o Rogério. Foi um momento de reflexão muito bacana, né, de terapêutico, eu digo, né, de encontrar
colegas, né, professores que experienciam situações diferentes, mas também similares, né? Esse momento nos atingiu e estamos agora passando por uma questão séria e política no país em que o ensino, né, a profissão do historiador, né, recentemente regulamentada, a gente tem uma responsabilidade social imensa e eu me sinto maravilhado dentro do Prof. História, né? Um curso maravilhoso, mestrado. Sinto que as minhas expectativas vêm sendo preenchidas. Eu aguardo que esse momento de pandemia acabe logo para que a gente retome as aulas presenciais, se abrace, troque, né, muitos olhares, perceba, né, divida e compartilhe muitos aprendizados, né? Obrigado a todos e estamos juntos, né, meus amigos? Muito obrigado. Ai, que bom. Eu também acho que o Prof. História também aprendeu e está aprendendo muito com essa situação, né, da pandemia, do isolamento. Eu acho, tomara que a gente possa, mesmo depois que tudo isso passar, que a gente possa continuar fazendo o Profcast, né? Que a gente possa continuar tendo essas conversas e conhecendo professores e professoras de outros núcleos, de outras instituições associadas ao Prof. História. A gente tem essa possibilidade, a gente é uma rede que está em quase todos os estados da Federação Brasileira, né? E a gente tem a possibilidade de se conhecer melhor e tomara que a gente continue, a gente leve para o pós-pandemia, né, as vantagens de poder se conectar de forma remota. Muito obrigada, eu fiquei também muito feliz de participar desse episódio do Profcast. Tchau para todo mundo e fiquem ligados para os próximos episódios.